Hoje vamos falar sobre o misterioso crime que vitimou dois jovens, o milionário do mundo das criptomoedas Li Chimin e sua namorada Chen Jianan. O crime ocorreu no cenário paradisíaco da ilha de Bali, agora manchado pelo horror de algo tão selvagem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso repleto de mistério. Um caso que ocorreu na ilha paradisíaca de Bali. E foi algo tão brutal que chocou até os policiais. Bom pessoal, como você já sabe, se gostaram do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para tentarmos entender melhor essa história, precisamos ir até lá, Bali, uma ilha e província da Indonésia, localizada entre as ilhas de Java e Lombok, famosa por sua rica cultura, paisagens naturais deslumbrantes e por ser um destino turístico popular. E foi lá que tudo aconteceu. Li Chimin e Chen Jianan não eram um casal comum. Ambos os jovens chineses eram bem-sucedidos, tinham um estilo de vida que poucos podem desfrutar, mas que muitos gostam de admirar pelas redes sociais. Li Chimin, de apenas 25 anos, era um magnata das criptomoedas, com uma fortuna estimada em mais de 500 milhões de dólares em criptoativos. Ele era um jovem investidor que se destacava por seu estilo de vida luxuoso e pela presença ativa nas redes sociais, onde compartilhava os momentos com a namorada. Sua namorada, Chen Jianan, de 22 anos, vinha de uma família abastada. Ela compartilhava o dia a dia de sua vida luxuosa e experiências de viagem nas redes sociais com o namorado. Sua presença online e estilo de vida atraíam muitos curiosos e seguidores. Dias antes do terrível acontecimento, Li Chimin e Chen Jianan decidiram passar alguns dias de descanso em Bali. O casal resolveu fazer essa viagem para um dos destinos mais procurados do mundo, como muitos influenciadores cheios de grana fazem. É especulado que o casal tenha feito a sua viagem de 5 dias para Bali por 2 motivos. Primeiro, para comemorar a formatura de Li Chimin na faculdade e também para concluírem uma negociação de criptomoeda. Como eu disse, Li, mesmo sendo bem jovem, era um grande nome no mercado de criptomoedas na China, conhecido por suas transações milionárias e por seu estilo de vida extravagante. Um detalhe importante nessa história: o casal reservou quartos em diversos hotéis para que ninguém soubesse em qual hotel eles realmente estavam. Isso pode parecer um pouco estranho para nós, mas, de acordo com algumas fontes, era comum o casal fazer esse tipo de coisa quando viajavam, para evitar qualquer tipo de importunação e também para a própria segurança deles. E essa deveria ser apenas mais uma viagem, um passeio com boas postagens nas redes sociais, misturado com algumas horas de trabalho, mas terminou em uma cena de crime que chocou a todos que viram. Na manhã do dia 1º de maio de 2023, algo terrível aconteceu e a vida do jovem casal foi encerrada abruptamente. O corpo de Chen Jianan foi encontrado na banheira. Ela havia sido sufocada com o seu próprio pijama. Li Chimin foi filmado por câmeras do sistema interno de segurança, rastejando pelo corredor do hotel, pedindo por ajuda. Ele tinha 20 perfurações em várias partes do seu corpo, a maioria delas nas costas. Essas perfurações foram causadas por um objeto afiado e irregular, que mais tarde se descobriu tratar de uma garrafa de cerveja quebrada. Li Chimin sucumbiu aos ferimentos antes da chegada do socorro. Como estava mais que claro que um crime havia acontecido no local, a equipe de socorro, juntamente com os funcionários do hotel, decidiu chamar a polícia. Assim que chegaram no local, inicialmente, a polícia teorizou que o crime era resultado de uma briga de casal. Para a polícia, Li Chimin havia tirado a vida de Chen Jianan na banheira e depois tirado a própria vida. No entanto, quando a equipe da perícia fez as primeiras análises nos corpos e na cena do crime, constataram que isso era impossível. Li Chimin tinha várias perfurações nas costas, em áreas que ele jamais alcançaria para golpear a si mesmo. O formato dos cortes indicava que os golpes foram feitos com um movimento que seria impossível para a vítima realizar. Isso indicava que uma outra pessoa o golpeou,
Mas as autoridades não acreditavam que tivesse sido a namorada dele. A ausência de impressões digitais na garrafa de cerveja que supostamente causou os ferimentos confundiu ainda mais a investigação. Mas mesmo assim, mesmo diante de todas essas estranhezas, oficialmente as autoridades declararam que Lee Chimin tirou a vida da namorada e depois tirou a sua própria vida em um crime passional. Porém, nada faz sentido. Shen Jianan estava com o corpo parcialmente submerso em água, o que sugeria que ela havia sido atacada enquanto se preparava para tomar banho. Enquanto isso, Li foi encontrado nu, rastejando pelo corredor do hotel, com mais de 20 ferimentos profundos espalhados pelo corpo, incluindo sua parte genital, que foi dilacerada. Como já mencionei, as primeiras teorias sugeriram que Li havia tirado a vida de Cheng e depois tirado a sua própria vida. Isso porque, segundo as autoridades, era o que a cena do crime parecia indicar. No entanto, os detalhes do caso rapidamente começaram a contradizer essa hipótese. Primeiro, havia a questão dos ferimentos de Li. Como um homem conseguiria infligir ferimentos tão graves em si mesmo, especialmente nas costas? Uma investigação mais minuciosa revelou que os cortes eram profundos e precisos, sugerindo que foram feitos por outra pessoa. Além disso, a dilaceração do órgão genital de Li levantou ainda mais suspeitas. Casos de ferimentos auto-infligidos desse nível são extremamente raros e, quando ocorrem, costumam estar relacionados a distúrbios psicológicos severos, algo que não correspondia ao comportamento de Li, já que ele não havia apresentado nenhum problema mental. Lee Chimin não era um bilionário comum. Ele havia feito sua fortuna no mercado altamente volátil e controverso das criptomoedas. Esse mercado, que envolve transações digitais descentralizadas e anônimas, sempre esteve cercado de mistério e, em alguns casos, atividades ilícitas. Muitos criminosos usam as criptomoedas para lavagem de dinheiro, financiamento de atividades ilegais e fraudes. Lee era conhecido no meio por ser um investidor arrojado, mas havia rumores de que sua fortuna não havia sido acumulada de forma inteiramente legal. E esse modo de vida de Lee fez com que outra teoria sobre o crime fosse levantada. De acordo com essa teoria, 5 pessoas estariam envolvidas no crime. Esses criminosos teriam conseguido entrar no quarto das vítimas pela sacada, e uma vez dentro, começaram a bater violentamente na namorada de Lee na frente dele, e depois de tirarem a vida dela, montaram uma cena para que parecesse que foi Lee quem fez aquilo. Depois, eles ficaram torturando Lee por várias horas, fazendo vários cortes superficiais nele e até dilaceraram o seu órgão genital para que ele falasse sua senha de recuperação de criptografia e acessassem o seu dinheiro. Com a senha em mãos, os criminosos ficaram no quarto e esperaram Lee sangrar até o fim, indo embora quando pensaram que ele estava morto. No entanto, Lee ainda não estava morto, e usando a pouca força que lhe restava, rastejou para fora do seu quarto e para o corredor, gemendo por ajuda pelos próximos 23 minutos. Os gemidos foram ouvidos por outro hóspede do hotel, que alertou a equipe do hotel, que visualizou a cena pelas câmeras internas. Quando chegaram ao local, Lee já havia sucumbido aos ferimentos. Bem, essa é uma teoria retirada de fontes online sobre o caso. Oficialmente, ainda tudo é muito vago. E assim, surgiu o mistério da morte do casal das cripto, com muito mais perguntas do que respostas. Muitos especulam que vários funcionários do hotel estão envolvidos no crime, já que poderiam ganhar milhares de dólares se ajudassem a encobrir tudo. Além disso, os investigadores disseram que as movimentações de Lee e Cheng antes do crime sugerem que o casal sabia que estava sendo seguido. Eles haviam feito reservas em diferentes hotéis naquela noite em Bali, o que poderia indicar que estavam tentando despistar possíveis perseguidores. Ou seja, eles temiam por sua segurança e buscavam evitar serem localizados com facilidade. Além disso, suas constantes mudanças de hospedagem em países do Sudeste Asiático indicam que essa preocupação com segurança já era constante em suas vidas. Então, devido a tudo isso, a teoria é de que o crime aconteceu pelo acesso às chaves privadas das carteiras digitais de Lee,
e como ele se recusou a entregar o controle de seus ativos, acabou resultando nessa forma violenta que vimos. E Chang pode ter sido uma vítima inocente, morta por estar no lugar errado, com a pessoa errada. Bom, tudo o que falei foi divulgado nas mídias e pelas autoridades locais, pois, logo depois do incidente, a polícia de Bali, liderada pelo chefe Bangiogo Pamongas, iniciou uma investigação minuciosa. Essa investigação envolveu o interrogatório de 31 pessoas e a revisão detalhada de todas as câmeras de segurança do hotel. Uma das principais peças de evidência foi o vídeo de Lee, gravado às 6h32 da manhã, rastejando pelo corredor do hotel, coberto de sangue e em agonia. O tempo entre o ataque e sua morte foi de cerca de 20 minutos. Durante esse período, não houve sinais de outras pessoas entrando ou saindo do quarto, além de um funcionário do hotel que entregou comida por volta das 1h15 da madrugada. Isso levou os investigadores a questionar se o assassino poderia ter entrado no quarto antes e se escondido, esperando o momento perfeito para atacar. Outro ponto de interesse para os investigadores foi a falta de informações concretas sobre o que aconteceu entre o período em que Lee saiu do quarto, por volta da 00h50, e voltou depois de uma breve pausa, olhando para um quarto vizinho. Quem ou o que ele estava observando? Porque ele estava trocando olhares com o quarto ao lado. A autópsia nos corpos de Lee e Chang também revelou algo interessante. Havia vestígios de drogas em seus organismos. Isso levantou a possibilidade de que o casal poderia ter sido sedado ou envenenado antes do ataque, o que teria diminuído sua capacidade de reagir ou se defender. Embora as autoridades não tenham divulgado quais eram as substâncias encontradas nos organismos das vítimas, a presença de drogas adiciona mais uma camada de complexidade ao caso. O assassinato de Lee Shiming não abalou apenas quem o conhecia e o acompanhava nas redes sociais, mas também o mercado de criptomoedas. Muitos investidores e empresários começaram a se preocupar com a sua segurança, pois esse não foi um caso isolado. Em 23 de julho de 2023, uma mala contendo restos mutilados de um corpo humano foi encontrada por pessoas que passavam por uma rua. O corpo foi posteriormente identificado como sendo do argentino Fernando Pérez Algaba, um milionário cripto-influencer de 41 anos. As autoridades reconheceram o influenciador cripto por suas tatuagens, e a maneira como o seu corpo foi cortado indicava que assassinos experientes cometeram o crime. Fernando costumava exibir o seu estilo de vida luxuoso em suas redes sociais, e ele contava com mais de 916 mil seguidores na época de sua morte. Atualmente, há 7 pessoas presas, acusadas de envolvimento no crime que vitimou Fernando. Em 21 de maio de 2023, a família do Dr. John Forsyth procurou as autoridades para relatar seu desaparecimento. 9 dias depois, o corpo de John foi encontrado com um ferimento à bala na cabeça. A versão oficial foi de que John havia tirado a própria vida. No entanto, muitos contestam essa versão. Em 2020, a Forbes rotulou John Forsyth como um milionário do Bitcoin. E por último, temos Bob Lee. Bob Lee foi o criador do Cash App e ex-chefe de tecnologia da Square. Em abril de 2023, Bob foi morto em um ataque à faca. Em 13 de abril, a polícia prendeu um homem chamado Nima Momeni pelo crime. Apesar de não haver nenhuma evidência que faça conexão entre esses casos, teóricos da conspiração acreditam que o principal motivo do crime seja as criptomoedas e que, de alguma maneira, pode haver uma conexão. Mas e vocês? Acreditam que o caso de Lee Shiming e Chen Jianan tem a ver com as criptomoedas e esse mundo financeiro, ou foi apenas mais um caso passional? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.